Existem cidades neste mundo que carregam algo a mais, algo que não aparece no mapa e não pode ser explicado por um livro de história. Algo que faz com que as pessoas que ali vivem falem em voz mais baixa ou olhem pela janela um pouco mais do que o habitual antes de se deitarem para dormir. Nem todas estão abandonadas. Algumas estão cheias de vida. Crianças vão à escola. As pessoas compram mantimentos. Comércios abrem e fecham. E, no entanto, entrelaçado ao ritmo comum da vida cotidiana, existe algo que ninguém conseguiu explicar completamente. Um som que vem do nada. Um fogo que não se apaga. Uma palavra gravada em uma árvore e uma colônia inteira de pessoas que simplesmente desapareceu. Luzes que dançam pelo deserto há mais de um século sem uma origem confirmada pela ciência. Não estamos falando de lendas inventadas para atrair turistas, embora alguns desses lugares tenham aprendido a conviver com a atenção que seu mistério gera. Estamos falando de lugares onde algo real aconteceu, ou onde algo real ainda está acontecendo, e onde a resposta completa ainda não chegou. Das ruas em chamas da Pensilvânia, às ruínas congeladas do Ártico Soviético, de uma colônia inglesa desaparecida na costa americana, a uma vila na Índia que permanece deserta há 2 séculos sob o que pode ou não ser uma maldição. Hoje viajamos pelas 12 cidades mais misteriosas do planeta. Esses lugares são reais, suas histórias estão documentadas. E em cada um deles, pelo menos uma questão importante permanece sem resposta. Centralia, Pensilvânia, Estados Unidos. A maioria das cidades morre lentamente. Os jovens vão embora. Os comércios fecham. Os prédios se deterioram ao longo das décadas. E, eventualmente, a grama cresce sobre as ruas e a cidade se torna uma lembrança. Centralia, na Pensilvânia, não morreu lentamente. Foi consumida. E aquilo que a consumiu ainda está queimando hoje. Centralia fica no condado de Colúmbia, no nordeste da Pensilvânia, uma antiga comunidade mineradora de carvão que chegou a ter cerca de 2.800 habitantes em seu auge, na década de 1890. Em 2020, o censo registrou apenas 5 pessoas. Os correios fecharam. O código postal foi revogado. As estradas foram interditadas. E o incêndio que assola a cidade arde desde 1962. E, segundo o Departamento de Proteção Ambiental da Pensilvânia, pode continuar queimando por mais 250 anos. Tudo começou com um incêndio em um aterro sanitário. Em maio de 1962, trabalhadores contratados pela Câmara Municipal de Centralia atearam fogo ao aterro da cidade para limpá-lo, uma prática comum na época. Mas o aterro ficava dentro de uma antiga mina a céu aberto abandonada. O fogo se alastrou por uma abertura não selada na mina e atingiu o enorme labirinto de túneis de carvão abandonados que se estendiam sob toda a cidade. Uma vez que alcançou as camadas de carvão, tornou-se algo incontrolável. Entre 1962 e 1982, agências governamentais gastaram mais de 7 milhões de dólares tentando extinguir o incêndio. Selaram aberturas, cavaram trincheiras, preencheram as minas com materiais não combustíveis. Nada funcionou. O fogo se alastrou por 4 frentes, queimando a profundidades de até 90 metros em uma área de aproximadamente 1.500 hectares. Em alguns locais, a temperatura subterrânea chegou a mais de 480 graus Celsius. Na década de 1980, os efeitos já eram visíveis na superfície. Estradas cederam. Buracos se abriram em quintais e ruas. O monóxido de carbono invadiu os porões. Árvores escureceram e morreram. Fumaça e vapor subiam pelas rachaduras no solo. No Dia dos Namorados de 1981, um menino de 12 anos chamado Todd Domboski estava em seu quintal quando o chão cedeu sob seus pés. Ele caiu em um buraco com mais de 45 metros de profundidade, repleto de calor e gás tóxico. Ele sobreviveu apenas porque conseguiu se agarrar à raiz de uma árvore antes que seu primo chegasse e o puxasse para fora. Em 1983, o Congresso destinou mais de 42 milhões de dólares para realocar os moradores. A maioria aceitou a indenização. Suas casas foram demolidas
Ruas que antes tinham nomes e endereços foram reduzidas a estradas pavimentadas vazias que atravessavam o que pareciam campos. Em 1990, restavam apenas 63 moradores. Em 1992, o Estado invocou o direito de desapropriação, extinguiu todas as propriedades restantes e eliminou o código postal da cidade. Um pequeno grupo de moradores se recusou a sair e, eventualmente, chegou a um acordo judicial que lhes permitiu viver o resto de suas vidas em Centralia, após o que o Estado tomaria posse de suas casas. Hoje, Centralia parece quase nada. Uma malha de ruas vazias, alguns cemitérios que não podem ser transferidos, uma única igreja que ainda realiza cultos porque, em vez de carvão, há rocha sólida sob ela. Aberturas instaladas na encosta liberam vapor do solo em chamas abaixo. Se você caminhar pelas ruas em uma manhã fria, poderá ver o calor subindo da terra. O incêndio é real, o perigo é real. A cidade se foi e não voltará a ser como era, e o fogo sobreviverá a todos que estão lendo isto. Ilha de Roanoke, Carolina do Norte, Estados Unidos. Em agosto de 1587, um grupo de 115 colonos ingleses desembarcou na ilha de Roanoke, ao largo da costa do que hoje é a Carolina do Norte. Eles estavam lá para construir a primeira colônia inglesa permanente nas Américas. Entre eles estavam John White, que serviu como governador da colônia, sua filha Eleanor e a recém-nascida de Eleanor, Virginia Dare, que se tornou a primeira criança de pais ingleses a nascer nas Américas. Poucas semanas após a chegada, a colônia já enfrentava problemas. Os suprimentos estavam escassos. As relações com alguns dos grupos indígenas vizinhos haviam sido prejudicadas por expedições inglesas anteriores. John White decidiu retornar à Inglaterra em busca de ajuda, deixando para trás sua filha, sua neta recém-nascida e todos os 115 colonos. Ele não planejava ficar fora por muito tempo. O que aconteceu a seguir não foi culpa dele. Quando White chegou à Inglaterra, uma guerra naval havia começado com a Espanha. A rainha Elizabeth convocou todos os navios disponíveis para defender o país contra a armada espanhola. White não pôde retornar. Não por 3 anos. Quando ele finalmente retornou a Roanoke em agosto de 1590, o assentamento estava vazio. Não destruídos, não queimados, sem vestígios de batalha, simplesmente vazios. Os edifícios haviam sido demolidos cuidadosamente, como se os habitantes tivessem empacotado e se mudado deliberadamente. A única pista era uma palavra entalhada em um poste de madeira na entrada do assentamento. A palavra era Croatoan, o nome de uma ilha próxima habitada por uma tribo conhecida por ser amigável aos colonos. Em outra árvore, as letras CRO haviam sido entalhadas. Não havia sinais de violência. Nenhuma cruz de Malta, que era o sinal que os colonos haviam combinado de abandonar o local em caso de perigo. White acreditava que eles haviam se mudado para a ilha Croatoan voluntariamente, mas tempestades impediram seu navio de navegar até lá para procurá-los. Ele foi forçado a retornar à Inglaterra. Uma busca adequada nunca foi iniciada. Os colonos nunca foram encontrados. Por mais de 400 anos, o desaparecimento dessas 115 pessoas permaneceu o mistério não resolvido mais antigo da América. Ao longo dos séculos, as teorias se multiplicaram. Alguns pesquisadores acreditam que os colonizadores se fundiram com a tribo Croatoan, cujos ancestrais são hoje conhecidos como o povo Lambi da Carolina do Norte. Há algumas evidências que corroboram essa hipótese. Um historiador que visitou a região no início do século XVIII encontrou uma comunidade indígena local com membros de olhos cinzentos que mencionavam ancestrais brancos. Escavações arqueológicas realizadas nas últimas 2 décadas revelaram artefatos ingleses na área que outrora pertenceu ao território Croatoan. Projetos de DNA têm tentado rastrear ligações genéticas entre potenciais descendentes e linhagens inglesas da época colonial. Outros sugeriram que os colonos foram vítimas da seca. Dados de anéis de crescimento de árvores da época mostram que os anos entre 1587 e 1589 testemunharam a seca mais extrema na região em 800 anos. Uma colônia já com escassez de alimentos, cercada por terras atingidas pela seca, pode ter sido forçada a se dispersar ou enfrentar a fome.
Os espanhóis também estavam na região durante esse período. Alguns historiadores acreditam que eles podem ter encontrado e destruído a colônia, embora os espanhóis ainda a estivessem procurando ativamente até pelo menos 1600, o que torna essa hipótese mais difícil de confirmar. Nenhuma resposta definitiva chegou. A colônia estava lá, e então não estava mais. E a única coisa que restou foi uma única palavra esculpida que talvez apontasse para a resposta, se alguém tivesse conseguido segui-la a tempo. Taos, Novo México, Estados Unidos. Taos é uma pequena e bela cidade no alto deserto do norte do Novo México, conhecida por sua comunidade pueblo, habitada continuamente há mais de 1000 anos, por sua cena artística e pela paisagem extraordinária das montanhas Sangre de Cristo. Também é conhecido por um som. Os moradores começaram a relatar o problema no início da década de 1990. Trata-se de um zumbido ou ruído persistente de baixa frequência, descrito por diferentes pessoas como semelhante ao som de um motor a diesel em marcha lenta à distância, ou de uma máquina de lavar louça funcionando em outro cômodo, ou ainda de uma hélice zumbindo baixo em algum lugar no horizonte. O som, segundo relatos, vem de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Parece ser mais alto dentro de casa do que fora. É pior à noite. O problema é que nem todos conseguem ouvi-lo. Segundo as melhores estimativas, apenas cerca de 2% da população local relata ouvir o zumbido de Taos. Entre aqueles que o ouvem, a experiência não é uma mera curiosidade. Alguns o descrevem como implacável e enlouquecedor. Ele perturba o sono, causa náuseas, dores de cabeça e fadiga. Tentar bloqueá-lo tapando os ouvidos não faz diferença, ou às vezes piora a situação. Alguns moradores se mudaram e relataram que o zumbido os seguiu por quilômetros antes de finalmente desaparecer. O mistério tornou-se tão sério que em 1993 os moradores solicitaram ao Congresso dos Estados Unidos uma investigação. Uma equipe científica foi formada por membros do Laboratório Nacional de Los Alamos, dos Laboratórios Nacionais de Sandia, do Laboratório da Força Aérea Phillips e da Universidade do Novo México. Eles trouxeram instrumentos de monitoramento sensíveis, capazes de detectar ondas sonoras, atividade sísmica e campos eletromagnéticos em uma ampla gama de frequências. Estudaram a área, reproduziram tons de amostra para os moradores que afirmavam ouvir o zumbido, pedindo-lhes que identificassem a frequência. Entrevistaram milhares de pessoas. A conclusão deles foi que o zumbido existia, que algo estava ali, mas eles não conseguiam identificar a sua origem. As instalações industriais locais foram investigadas e consideradas insuficientes para explicar o problema. O zumbido persistiu mesmo quando usinas de energia próximas foram desligadas temporariamente. A atividade geológica foi considerada como uma possível causa, mas os dados sísmicos não apontaram para nada conclusivo. Sinais eletromagnéticos provenientes de equipamentos militares ou de comunicação foram propostos. Gasodutos de alta pressão também foram sugeridos. Uma disfunção do ouvido interno foi investigada. Nenhuma dessas explicações resolveu completamente a questão. O cientista que liderou a investigação, Rod Whittaker, do Laboratório Nacional de Los Alamos, afirmou categoricamente ao final do estudo que a equipe não conseguiu identificar a origem do som. O zumbido de Taos tornou-se parte da identidade da cidade. Um molho picante local popular até leva o nome, mas o zumbido nunca parou. Os moradores que conseguem ouvi-lo ainda o ouvem. E décadas após a primeira investigação formal, a ciência ainda não revelou uma fonte definitiva. Marfa, Texas, Estados Unidos. No vasto plano e remoto deserto do oeste do Texas, a cerca de 320 quilômetros ao sul de El Paso, fica a pequena cidade de Marfa. Ela tem cerca de 1.800 habitantes, uma famosa cena artística que atrai visitantes e artistas desde a década de 1970, e um mistério que persiste desde antes do nascimento de qualquer pessoa viva hoje. As luzes de Marfa são orbes de luz que aparecem no deserto escuro a sudeste da cidade, flutuando na área de Mitchell Flat, perto das montanhas Chinati. Elas são relatadas desde 1883, quando um jovem vaqueiro chamado Robert Reed Ellison avistou luzes bruxuleantes enquanto conduzia o gado pelo passo paisano e se perguntou se seriam fogueiras apaches.
Ele perguntou a outros colonos sobre elas. Eles lhe disseram que viam as mesmas luzes regularmente, mas nunca encontraram nenhuma fogueira, cinzas ou pegadas quando iam investigar. Desde então, centenas de pessoas relataram ter visto as luzes. Durante a Segunda Guerra Mundial, pilotos de uma base aérea militar próxima tentaram rastreá-las e localizá-las do ar. Não encontraram nada. Cientistas, engenheiros, jornalistas e visitantes curiosos as estudaram, observaram e tentaram explicá-las por mais de um século. O Departamento de Transportes do Texas acabou construindo uma área de observação formal a 14 quilômetros a leste da cidade, especificamente para observar as luzes. O que são exatamente as luzes de Marfa? Ninguém chegou a uma resposta definitiva. Um grupo de estudantes de física da Universidade do Texas em Dallas passou vários dias em 2004 monitorando a área com câmeras, equipamentos de rastreamento de tráfego e veículos de perseguição, e concluiu que pelo menos algumas das luzes visíveis da área de observação eram faróis de automóveis em uma rodovia distante, distorcidos por camadas de ar em diferentes temperaturas, um efeito semelhante a uma miragem. Essa explicação justifica as luzes que se movem em linha reta e se correlacionam com os padrões de tráfego. Mas isso não explica todas as luzes. O engenheiro aeroespacial aposentado James Bunnell passou 12 anos, de 2000 a 2012, fotografando, medindo e pesquisando as luzes, e concluiu que aquelas que ele classificou como genuínas luzes de Marfa se comportavam de maneira diferente das distorções do tráfego. Elas se moviam de maneiras que não correspondiam ao tráfego rodoviário. Elas se fundiam, se dividiam, mudavam de cor, apareciam em áreas onde não havia estradas e, às vezes, se moviam em velocidades aparentemente extremamente altas antes de inverter a direção. Ele suspeitou de uma conexão com fenômenos eletromagnéticos ou de plasma, possivelmente relacionados a distúrbios magnéticos geológicos na região. Ele não conseguiu confirmar a origem. As luzes aparecem aproximadamente uma dúzia de vezes por ano, às vezes em noites sem um padrão climático específico, outras vezes em condições que parecem produzi-las de forma confiável e que depois desaparecem na noite seguinte. Elas foram descritas como brancas, amarelas, vermelhas e azuis. Já foram vistas pairando, movendo-se rapidamente, subindo lentamente, descendo e desaparecendo sem qualquer oscilação ou cintilação. Mais de 140 anos após o primeiro avistamento registrado, ninguém confirmou o que são. Kuldara, Índia. No estado do Rajastão, no noroeste da Índia, a cerca de 29 quilômetros a oeste da cidade de Jaisalmer, existe uma aldeia que permanece deserta há quase 200 anos. Kuldara já foi o lar de uma próspera comunidade de Brahmanes Paliwal, um grupo conhecido na região por sua habilidade na agricultura e no comércio. A vila foi fundada por volta do século XIII e, no século XIX, já era uma comunidade estabelecida e funcional, com casas de pedra, templos, poços e ruas. Então, por volta de 1825, todos os moradores partiram da noite para o dia e nunca mais voltaram. Não há registros confirmados de para onde foram. Nenhuma documentação sobre o que lhes aconteceu. Simplesmente desapareceram. E nos 2 séculos que se seguiram, ninguém se mudou para ocupar o seu lugar. A lenda que envolve Kuldara é bem conhecida no Rajastão. A história mais comum conta que o governante local, um administrador poderoso e temido, exigiu que a filha de um dos anciãos mais respeitados da aldeia lhe fosse trazida. Os Brahmanes Paliwal, em vez de acatarem a ordem ou enfrentarem perseguição constante, tomaram a decisão coletiva de abandonar não só Kuldara, mas também todas as aldeias vizinhas. Segundo a lenda, ao partirem, lançaram uma maldição sobre a terra, declarando que ninguém jamais conseguiria ali se estabelecer novamente. O que se pode confirmar é que a aldeia foi abandonada. O que se pode confirmar é que as tentativas de repovoar a área nas décadas seguintes não resultaram em nenhuma comunidade permanente. O Serviço Arqueológico da Índia declarou Kuldara um sítio histórico protegido. As ruínas das casas de pedra ainda estão de pé. As ruas ainda são visíveis. Os templos ainda estão lá. Pessoas que visitaram o local e permaneceram lá após o anoitecer relataram sons estranhos e a sensação de estarem sendo observadas,
algo que não conseguiram explicar. Em 2013, uma equipe da Sociedade Paranormal Indiana passou uma noite em Kuldara com equipamentos de monitoramento e relatou leituras que descreveram como anômalas. Nada disso foi confirmado por análises científicas. O que foi confirmado é o seguinte: uma aldeia com centenas de habitantes, próspera e estabelecida há séculos, foi abandonada em uma única noite. Ninguém voltou. E ninguém conseguiu explicar exatamente para onde foram, ou por que a terra permaneceu vazia desde então. Pripyat, Ucrânia. Em abril de 1986, um reator nuclear da usina de Chernobyl explodiu. A explosão liberou radiação no ar, na água e no solo circundantes em níveis que tornaram a área próxima inabitável. E a cidade mais próxima, a planejada cidade soviética de Pripyat, foi evacuada quase da noite para o dia. Pripyat foi construída em 1970 especificamente para abrigar os trabalhadores da usina de Chernobyl e suas famílias. Era uma cidade soviética modelo, moderna e bem financiada para os padrões da época. No momento da explosão, cerca de 50 mil pessoas viviam lá. Prédios de apartamentos, escolas, hospitais, um hotel, um parque de diversões com roda gigante, um complexo esportivo e amplos bulevares arborizados atendiam a uma população que não tinha qualquer aviso do que estava por vir. Quando a evacuação começou, os moradores foram instruídos a levar apenas o necessário para alguns dias. Disseram-lhes que voltariam. Deixaram os móveis no lugar. Os brinquedos das crianças permaneceram no chão. Os livros continuaram abertos sobre as mesas. No parque de diversões, uma roda gigante nova, que nunca havia sido usada para o público, permanecia como fora deixada, ao lado de uma frota de carrinhos de bate-bate que haviam transportado passageiros apenas algumas vezes antes da evacuação. Eles nunca mais voltaram. Os níveis de radiação em Pripyat e arredores permanecem perigosos, embora tenham diminuído significativamente nas décadas que se seguiram ao acidente. A natureza tomou conta da cidade. Árvores crescem através dos pisos. Musgo cobre as paredes. Raposas, lobos e outros animais selvagens se instalaram em prédios que não são habitados há quase 40 anos. O parque de diversões, os corredores da escola, o hospital com seus equipamentos de proteção descartados, os apartamentos com fotos de família ainda nas paredes, tudo se deteriora em câmera lenta dentro de uma zona de exclusão na qual a maioria das pessoas não tem permissão para entrar. Pripyat não é misteriosa da mesma forma que Kuldara ou Roanoke. O que aconteceu lá está documentado com dolorosa precisão. O mistério de Pripyat é de outra natureza. É o mistério de uma vida que parou num instante e foi simplesmente deixada ali, intacta, para que o tempo a dissolvesse. Os objetos pessoais de 50 mil pessoas, abandonados num instante, desaparecendo lentamente numa paisagem que nunca lhes pertenceu. Ilha Hashima, Japão. Ao largo da costa de Nagasaki, no sul do Japão, ergue-se do mar como uma fortaleza de concreto, a ilha de Hashima. É pequena o suficiente para ser atravessada a pé em poucos minutos, e, no entanto, já abrigou uma das maiores densidades populacionais humanas já registradas na Terra. Hashima era uma ilha de mineração de carvão. A Mitsubishi a comprou em 1890 e começou a construir instalações para extrair os depósitos de carvão sob o fundo do mar. Ao longo das décadas seguintes, a ilha foi transformada. Muros de concreto foram construídos ao redor de todo o perímetro para proteção contra as ondas. Prédios de apartamentos de vários andares foram construídos, empilhados o mais próximos possível uns dos outros para abrigar a crescente força de trabalho. A ilha tinha escolas, um hospital, um cinema, lojas, uma piscina, jardins na cobertura e espaços comunitários. No seu auge, no início da década de 1960, cerca de 5.300 pessoas viviam em uma ilha de apenas 6,5 hectares. Isso representa uma densidade populacional muito superior a qualquer coisa encontrada em Tóquio ou Nova York na época. Então, em 1974, o carvão acabou. A mina deixou de ser lucrativa. A Mitsubishi anunciou o seu fechamento. Os trabalhadores e suas famílias tiveram pouco tempo para juntar o que pudessem e partir. E em questão de semanas, a ilha estava vazia. Tudo foi deixado para trás. Móveis, roupas, pertences pessoais, material escolar das crianças, utensílios domésticos, equipamentos de cozinha.
Os muros de contenção mantiveram as pessoas dentro da ilha enquanto o carvão durou e a protegeram das intempéries depois, mas o tempo foi corroendo as construções por dentro. O concreto se desfez, o aço enferrujou, o mar e as intempéries foram destruindo lentamente as estruturas. Durante décadas, a ilha permaneceu completamente inacessível, a poucos quilômetros da costa, em um estado de deterioração acelerada. Hashima foi reaberta ao turismo de forma limitada em 2009 e designada Patrimônio Mundial da Unesco em 2015. Os visitantes podem caminhar por trilhas designadas perto da borda da ilha e observar as ruínas, embora a entrada nos próprios edifícios seja proibida devido ao risco de colapso estrutural. Hashima carrega uma escuridão particular que vai além do abandono. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo imperial japonês utilizou trabalhadores forçados coreanos e chineses nas minas, em condições documentadas como brutais. Muitos morreram. Sua história foi negada por décadas, antes de ser mais plenamente reconhecida nos últimos anos. A ilha permanece lá, ainda visível da costa de Nagasaki, sendo gradualmente engolida pela maresia e pelo tempo. Era um dos lugares mais densamente povoados do planeta, e agora está vazia, e ninguém jamais voltará a morar lá. Bodie, Califórnia, Estados Unidos. Situada no alto das montanhas do leste da Califórnia, a uma altitude de mais de 2.400 metros, fica Bodie. O vento sopra quase constantemente. No inverno, a temperatura cai muito abaixo de zero e a neve se acumula contra as paredes de madeira de edifícios que não foram reparados há mais de um século. Bodie era uma cidade da corrida do ouro. Quando o ouro foi descoberto lá em 1859, a cidade cresceu rapidamente. No final da década de 1870, sua população era estimada entre 7.000 e 10.000 pessoas, tornando-a uma das maiores cidades da Califórnia na época. Possuía bares, bancos, hotéis, jornais, escolas, igrejas, bordéis e uma reputação de extrema violência e ilegalidade. Assassinatos eram tão comuns nos anos de auge de Bodie que algumas fontes sugerem que a cidade registrava, em média, pelo menos um homicídio por dia durante seu período mais perigoso. A comunidade era tão violenta que dizem que uma jovem, cuja família estava se mudando para lá, escreveu em seu diário que iria para a muito má Bodie. O ouro acabou. A população entrou em colapso. No início do século XX, Bodie estava praticamente deserta. Um incêndio em 1932 destruiu grande parte do que restava. Os últimos moradores permanentes partiram por volta de 1942. O estado da Califórnia designou Bodie como Parque Histórico Estadual em 1962 e desde então o local tem sido mantido no que os funcionários do parque chamam de estado de deterioração controlada. Não restaurado, não demolido, mas simplesmente estabilizado para retardar a deterioração. Hoje, cerca de 170 estruturas ainda permanecem em Bodie, a maior cidade fantasma remanescente no oeste americano. Objetos domésticos ainda estão dentro das casas. Uma mesa de bilhar está no salão. Carros antigos enferrujam nas ruas. O cofre do banco permanece aberto e vazio. Os bancos da igreja ainda estão voltados para o púlpito. O que torna Bodie misteriosa não é o que aconteceu lá. As cidades da corrida do ouro seguiram um padrão bem documentado de ascensão e declínio. O que a torna misteriosa é a sensação que ela transmite. Os edifícios estão suficientemente completos para que a cidade pareça habitada à distância. Mas nada se move. Nenhuma cortina se mexe com o vento porque as janelas não têm vidro. O silêncio é específico e denso. O tipo de silêncio que um lugar tem quando antes era muito barulhento e agora é permanentemente silencioso. Diversas lendas locais estão associadas a Bodie, incluindo histórias de uma maldição que recai sobre qualquer pessoa que retire um objeto da cidade. Os guardas do parque confirmam que recebem cartas todos os anos de antigos visitantes, devolvendo itens que levaram, juntamente com pedidos de desculpas e relatos da má sorte que se seguiu ao roubo. A veracidade da maldição é uma questão que as próprias cartas sugerem que algumas pessoas levam muito a sério. Oradour-sur-Glane, França. Em 10 de junho de 1944, 4 dias após o desembarque dos aliados na Normandia, a pequena vila francesa de Oradour-sur-Glane
foi cercada por uma unidade de tropas alemãs da Waffen-SS. O que se seguiu aconteceu em menos de um dia. Os soldados reuniram toda a população da aldeia. Os homens foram separados das mulheres e crianças. Os homens foram levados para celeiros e anexos ao redor da aldeia e fuzilados, e os prédios foram incendiados para queimar os corpos. As mulheres e crianças foram encurraladas na igreja da aldeia. A igreja também foi incendiada. Quando as pessoas tentavam escapar, os soldados atiravam nelas nas portas e janelas. Ao final, mais de 640 pessoas haviam sido mortas. A própria aldeia foi queimada. A justificativa oficial do exército alemão para o massacre nunca foi satisfatoriamente esclarecida. Alguns historiadores acreditam que foi uma punição coletiva em resposta à atividade da resistência francesa na região. Outros acreditam que a aldeia pode ter sido confundida com outra cidade próxima. Os soldados responsáveis nunca ofereceram uma explicação clara. Apenas uma condenação relacionada ao massacre foi confirmada em uma sentença judicial definitiva, e isso ocorreu mais de 50 anos após o ocorrido. Após a guerra, o governo francês tomou uma decisão que diferenciou Oradour de todas as outras aldeias destruídas na França. Ela não seria reconstruída, não seria demolida. As ruínas seriam deixadas exatamente como estavam em 10 de junho de 1944, e assim tem sido. Carros carbonizados permanecem nas ruas onde pararam. Máquinas de costura jazem nas ruínas das casas. O interior da igreja ainda está chamuscado. Uma nova Oradour foi construída nas proximidades para abrigar os sobreviventes e seus descendentes. Mas a antiga vila permanece exatamente como foi deixada, congelada no momento de sua destruição, preservada como memorial e registro permanente do ocorrido. O mistério de Oradour não é sobrenatural, é humano. Por que aquelas pessoas em particular, naquela aldeia em particular, foram mortas naquela tarde em particular? Os registros oficiais são incompletos. Os soldados não se explicaram. E a aldeia permanece como uma questão em aberto, preservada de uma forma que garante que a pergunta continuará sendo feita enquanto as ruínas permanecerem. Ilha de Poveglia, Itália. Na Lagoa de Veneza, não muito longe da extremidade sul de Veneza, encontra-se uma pequena ilha chamada Poveglia. Não é grande, não impressiona à distância, mas carrega aquela que talvez seja a história mais rica de qualquer pedaço de terra habitado no Mediterrâneo. Durante séculos, Poveglia serviu como estação de quarentena. Navios que chegavam a Veneza durante surtos de peste eram obrigados a parar em Poveglia, onde passageiros doentes ou suspeitos de portar a doença eram detidos. Muitos morreram ali. Durante a peste negra do século XIV e surtos subsequentes, os mortos de Veneza também foram transportados para Poveglia e enterrados em valas comuns. Os corpos eventualmente tiveram que ser cremados. As estimativas de quantas pessoas morreram e foram enterradas ou cremadas na ilha ao longo dos séculos variam, mas alguns historiadores sugerem que o número pode ultrapassar 160 mil. Uma análise do solo realizada em 2006 teria constatado que o solo em algumas partes da ilha é composto por mais de 50% de cinzas humanas. No início do século XX, um hospital psiquiátrico foi construído na ilha. Pacientes foram internados lá por décadas. Circularam histórias de que um médico da instituição realizava procedimentos experimentais em pacientes em uma torre cineira e que o próprio médico acabou enlouquecendo e se atirou da torre, embora o registro histórico desses relatos específicos seja contestado. O hospital fechou em 1968. A ilha está desabitada desde então. Atualmente, o acesso ao público é proibido, sendo propriedade do governo italiano. Tentativas ocasionais de desenvolver ou vender a ilha nunca resultaram em nenhum projeto concretizado. Há muito tempo, os pescadores de Veneza evitam lançar suas redes perto de Poveglia, alegando os ossos humanos que ocasionalmente vêm à tona nas águas circundantes. O governo italiano permitiu acesso muito limitado a pesquisadores e jornalistas, nenhum dos quais produziu qualquer documentação científica sobre atividades paranormais, embora muitos relatem um desconforto na ilha que tem dificuldade em explicar racionalmente. Poveglia não é misteriosa por causa de lendas. É pesada por causa do que se pode comprovar. Os mortos pela peste, a quarentena,
o hospital. O silêncio desde 1968. E uma ilha que a cidade que a circunda parece, por um acordo tácito, preferir simplesmente deixar em paz. Pyramiden, Noruega. No alto do arquipélago ártico de Svalbard, aproximadamente a meio caminho entre a Noruega e o Polo Norte, fica Pyramiden. Para chegar lá, atravessa-se o mar aberto, onde os ursos polares superam em número os habitantes e o gelo flutuante se estende pelos meses de verão. Navega-se por geleiras e sob céus que não escurecem no verão nem clareiam no inverno. Pyramiden era um assentamento mineiro soviético, fundado pela Suécia em 1910 e adquirido pela União Soviética em 1927. Ao longo das décadas seguintes, foi transformado em uma comunidade plenamente funcional em um dos ambientes mais hostis da Terra. Em seu auge, abrigava mais de 1.000 pessoas. Os soviéticos construíram escolas, um centro cultural, uma biblioteca, um ginásio, uma piscina aquecida coberta, um teatro, um refeitório e blocos residenciais. Plantaram e mantiveram um gramado, cultivando grama no Ártico como uma demonstração do que o planejamento soviético era capaz de realizar em qualquer lugar. Um grande busto de Lenin dominava o assentamento, voltado para uma geleira do outro lado do fiord. Em 1998, a mina deixou de ser rentável. A população foi evacuada. O povoado foi deixado praticamente como estava. A piscina ainda tem água, o ginásio ainda tem equipamentos, a biblioteca ainda tem livros nas prateleiras, o piano no centro cultural ainda está no mesmo lugar, o busto de Lenin ainda contempla a geleira. E tudo isso está exposto ao ar ártico desde 1998, congelando lentamente, enferrujando lentamente, sendo lentamente consumido pelo frio. Pyramiden agora está acessível a visitantes que reservam excursões organizadas a partir de Longyearbyen, o povoado norueguês mais próximo. Um pequeno número de trabalhadores russos mantém os edifícios durante os meses mais quentes, mas a cidade em si é essencialmente um museu da ambição soviética, preservada pelo mesmo frio que a tornou tão extraordinária de se construir. Não houve guerra, nem desastre, nem explosão. A mina simplesmente deixou de ser lucrativa e a cidade foi abandonada com uma meticulosidade que deixou para trás, na escuridão, o equivalente a uma civilização inteira em objetos. Caminhar por Pyramiden hoje em dia é, segundo muitos relatos, como caminhar por um momento que simplesmente parou. Uma sensação de que algo poderia recomeçar a qualquer minuto se as pessoas que ali estavam simplesmente voltassem. Eles não voltarão. Whitmore, a aldeia desaparecida, Escócia. Nas remotas terras altas da Escócia, existem lugares onde se pode caminhar por campos abertos que outrora foram repletos de gente e encontrar apenas os tênues contornos de alicerces de pedra sob a relva. Comunidades inteiras que outrora cultivavam a terra, pescavam, criavam filhos, sepultavam os seus mortos e construíam vidas pequenas, mas reais, numa das paisagens mais inóspitas da Europa. Esses assentamentos não entraram em declínio simplesmente. Eles foram deliberadamente desmantelados. Entre o final do século XVIII e meados do século XIX, um processo conhecido como os Despejos das Terras Altas varreu as terras altas e ilhas da Escócia. Os proprietários de terras, muitos deles recém-enriquecidos no contexto da Revolução Agrícola Britânica, descobriram que criar ovelhas em suas terras era mais lucrativo do que arrendar pequenos lotes para agricultores. Assim, expulsaram os arrendatários. Famílias que viviam em determinadas terras há gerações foram despejadas, muitas vezes sem aviso prévio. Suas casas eram por vezes incendiadas para impedir seu retorno. Foram reassentados em áreas costeiras onde a terra era pobre ou emigraram para o Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos. Um dos exemplos mais impressionantes do que foi deixado para trás é o assentamento de Ballymore, na Erde, na ilha de Jura, juntamente com dezenas de assentamentos semelhantes desmatados em Sutherland, Ross e Cromarty e nas Hébridas exteriores. Somente em Sutherland, um proprietário de terras conhecido como Marquês de Stafford, mais tarde Duque de Sutherland, foi responsável pelo desalojamento de cerca de 15.000 pessoas entre 1811 e 1820. O que torna esses lugares misteriosos não é uma explicação sobrenatural, mas sim humana.
Os alicerces das casas ainda são visíveis. Os padrões dos campos onde as pessoas cultivavam alimentos ainda são legíveis vistos de cima. Os poços ainda estão lá, e as pessoas que ali viviam partiram de forma tão completa, tão relutante, tão definitiva, que o que resta não é evidência de colapso, mas sim de remoção. A ausência não é a ausência de algo que terminou naturalmente, é a ausência de algo que foi tomado. As aldeias desocupadas da Escócia permanecem silenciosas em uma paisagem que parece vazia, mas nem sempre foi assim. E o silêncio que a preenche agora carrega o peso do que foi decidido para as pessoas que a chamavam de lar. Fordlândia, Brasil. No coração da floresta amazônica do norte do Brasil, a horas de qualquer cidade importante, existe um lugar onde se encontra uma torre d'água construída no estilo de uma pequena cidade do meio-oeste americano. Estradas, bangalôs com varandas frontais, um campo de golfe tomado pela selva, hidrantes, um prédio de hospital, tudo sob a pressão implacável da Amazônia, deteriorando-se e coberto pela vegetação, mas ainda reconhecível como algo construído para durar. Esta é Fordlândia e foi construída por Henry Ford. Em 1928, Ford comprou 2,5 milhões de acres de selva amazônica no estado brasileiro do Pará. Seu plano era construir uma plantação que produzisse borracha natural suficiente para abastecer suas fábricas de automóveis, sem depender dos mercados de borracha controlados pelos britânicos na Ásia. Ele também pretendia, em sua visão, levar a ordem, a moralidade e a eficiência industrial americanas para a Amazônia. Construiu uma cidade. Trouxe trabalhadores americanos e brasileiros. Construiu hospitais, escolas, lojas e casas com arquitetura de estilo americano. Proibiu o álcool e o tabaco. Insistiu em comida americana no refeitório. Tentou plantar seringueiras em fileiras como deveria ser uma plantação industrial adequada. Tudo deu errado. As seringueiras, plantadas em fileiras densas sem o espaçamento necessário para as seringueiras nativas da Amazônia, foram imediata e devastadoramente atacadas por uma praga foliar que prospera quando as árvores estão muito próximas umas das outras. Os trabalhadores brasileiros se revoltaram contra a comida americana, a rigidez dos horários e o tratamento que recebiam. Os supervisores americanos fugiram para a selva quando a revolta começou. Doenças como malária e febre amarela se espalharam pelo assentamento em um clima para o qual os planejadores de Ford aparentemente não estavam totalmente preparados. Ford tentou resolver o problema. Mudou a operação para um novo local. Contratou biólogos de plantas. Gastou anos e enormes somas de dinheiro. Nada funcionou. Em 1945, a empresa de Ford vendeu Fordlândia de volta ao governo brasileiro por menos do que havia sido gasto. Os trabalhadores foram embora. A selva começou a avançar imediatamente. Hoje, uma pequena cidade brasileira chamada Fordlândia sobrevive na periferia do sítio original, povoada pelos descendentes dos trabalhadores que ali permaneceram. As ruínas da ambição original de Ford ficam atrás deles, sendo absorvidas pela floresta a um ritmo que deixa claro que a Amazônia nunca considerou o acordo como permanente. O mistério de Fordlândia é o mistério da certeza. Henry Ford foi um dos industriais mais poderosos que já existiram. Ele tinha dinheiro, engenheiros, ambição e a convicção absoluta de que poderia fazer a Amazônia se comportar da maneira que ele queria. A floresta respondeu a essa convicção em seu próprio tempo e à sua própria maneira. Essas 12 cidades estão localizadas em continentes diferentes, em épocas diferentes e envoltas em diferentes tipos de mistério. Algumas foram destruídas por decisões tomadas por aqueles no poder. Algumas foram abandonadas pelas forças da natureza ou da economia. Algumas foram construídas no lugar errado, pelos motivos errados. Algumas simplesmente carregam um som, uma luz ou uma única palavra esculpida, que nunca foi totalmente explicada. Mas todas elas têm algo em comum. Elas levantam uma questão que deixa as pessoas que vêm depois sem resposta. Por que aquelas pessoas se foram? Que som é esse? Onde o fogo começou e por que não termina? Quem morava aqui e quanto lhes custou partir? As cidades não guardam seus próprios segredos. Os segredos são guardados pelo tempo, pela terra
por registros incompletos e pelo simples fato de que as pessoas que sabiam a resposta completa já se foram. E assim as perguntas permanecem em aberto, sentados nas ruínas, ou no deserto, ou sob a terra em chamas, aguardando que alguém chegue com a pergunta certa e paciência suficiente para ouvir a resposta. Depois de conhecer todos esses lugares, qual deles você mais gostaria de visitar e explorar? Deixe sua opinião nos comentários. E se você quiser continuar viajando para lugares neste planeta que guardam mais do que aparentam, assine o Parallel Facts. Vamos continuar.